Voltamos para falar do episódio 4 de Fairy Tail, a Quest dos 100 anos. Tivemos novas informações sobre a Maga Branca, sobre a Touko, e hoje a gente vai conversar sobre tudo isso e, claro, sobre as lutas que tiveram no final do episódio, né? Foi um episódio repleto de informações interessantes, por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje. Então, antes de mais nada, deixa um like, se inscreva no canal e bora para a review do episódio 4. E a gente começa com o Jelal conversando com a Touko, né? Dando aquela intimada do tipo: você é uma pessoa ruim e eu quero entender o que você tá fazendo aqui. Lembrando que no final do episódio 3, né, o Jelal, ele se teletransportando pelos lugares, ele ficou vigiando a Touko e no momento que ela passou, né, ele encontrou ela e quis saber qual é o motivo dela estar fazendo na guilda de Fairy Tail, né. Isso e também sobre o Laxus a gente vai falar mais pra frente. Aqui vai ser só a introdução do episódio mesmo, que ele conta sobre a fundação da Rebellious, né, que a Maga Branca ela criou esse culto como se fosse uma contraparte do grupo Avatar. Quem lembra lá no Fairy Tail clássico esse grupo, né? Que era um culto também que surgiu depois da Aliança Balan, onde a missão deles era purificar o mundo dos infiéis. Eles tinham na mente dele a ideia do que se a gente matar uma quantidade enorme de pessoas inocentes, a alma pura dessas pessoas vai atrair Zeref, ele vai se personificar nesse local. Então era essa a ideia do culto do Avatar, né? E o Jello nessa cena ele fala que a Maga Branca ela tem uma mente muito parecida com esse culto, o que me parece ser a vilã de toda essa temporada da Quest dos 100 anos, né? Não dessa temporada específica do anime, mas de todo o arco, né? Eu não leio o mangá, então eu não sei nenhuma das informações representantes no mangá, mas no anime eu tenho essa impressão. E continuando, a gente teve de novo a cena da Erza sendo controlada pela Kiria, ela usando ela de bichinho de estimação. Depois mais pra frente a gente vê do que isso desenrola, mas essa cena foi mais para mostrar que o grupo, né, a Erza estava presa, o Natsu e a Wendy estavam amarrados, eles têm aquele enjoo, né, embarcação. Uma coisa que mostrou é que apesar da Kira e dos outros dois serem dragão Slayer da nova geração, né, serem comedores de dragão, digamos assim, eles não se sentem mal dentro de um barco. Então é algo diferente dos Dragon Slayer número 1, os oficiais que foram treinados lá no passado pelos dragões e foram mandados para o futuro, né? Então a gente vê que existe esse contraste que é mostrado, eu não sei se era a intenção, mas mostrou isso, e aí a gente teve novas informações, né? Eu não vou falar sobre cada coisa que aconteceu de relevante, porque algumas coisas foram piadas, como eu falei, Natsu e Wendy estarem presa é algo que a gente já está acostumado a ver enjoados, então eu vou pular essas partes. Seguindo, a gente tem a aparição da Brandish, quem lembra dela lá no Império do Alvarez, né, o último arco de Fairy Tail, se eu não me engano é esse o nome. Ela é uma das 12 Springa, acho que é assim que se pronuncia, que estão atacando lá do grupo do Zeref, né, que invadiram a Magnolia atrás da Fire Heart, né, se eu não me engano é esse o nome do poder, onde juntando os dois, Zeref conseguiria dominar tudo e assim dar fim à sua vida, né, que essa era a ideia. Ela era uma dessas 12, mudou de lado, e aí a gente tem novas informações não, mas a gente tem algumas informações do Fairy Tail clássico que eu quero passar para vocês, né? Para quem não lembra dela, para quem tá vendo o anime agora e não viu a primeira temporada, a segunda e a terceira, eu vou dar um resumo, né? Já falei sobre o culto do Avatar e agora um pouquinho sobre a Brandish, né? Ela é filha de uma serviçal da Layla, que é a mãe da Lucy, né? Era a mãe da Lucy porque ela morreu. E quando a Layla ela abriu o portal e tudo mais, ela ficou muito doente e deu as suas chaves, né, dos espíritos celestiais para algumas pessoas. E uma foi a mãe da Brandish, que ficou com Aquarius. E aí aconteceu muita coisa, ela foi embora lá para o outro continente, a Layla ficou doente, morreu. E aí a mãe da Brandish, se eu não me engano, ela voltou para entregar a chave, só que ela acabou morta por outro serviçal. E nesse tempo todo a Brandish acabou achando que quem matou a mãe dela foi o pessoal da família da Lucy, então ela criou essa raiva e ela queria só vingança esse tempo todo. No desenrolar desse último arco, né, a gente viu que Aquarius apareceu de volta. Um outro contraste aqui que eu vou falar depois sobre Aquarius, né, é que aí ela apareceu de volta e falou, olha, não foi ninguém da família da Lucy que matou sua mãe, foi outra pessoa. E aí ela se resolveu e saiu fora da guerra, né. O porquê que eu falei que eu quero falar de outra parte, né? Ela foi contando várias coisas que aconteceu no arco do Alvarez, né? Eu tô falando arco do Alvarez, mas eu não tenho certeza se é esse. Se não forem, vocês me corrigem. Eles falam um pouco, ela fala um pouco do que aconteceu com os outros personagens, né? O Yael e o Jacob estão tentando voltar a reconquistar o local lá, né, que eles moravam. Ele era um rei antes do Zeref. Não, ele era um rei
e o Zeref unificou tudo lá e acabaram servindo o Zeref, né? Então os dois estão lá tentando reorganizar tudo. Falou também sobre a Dimari, que ela agora virou uma fazendeira. Quem lembra? Ela era a pessoa que gostava da Branch, né? Ela fica com raiva quando a Branch muda de lado. E aí ela inventa uma luta lá. No final, a Branch pega ela e vai embora antes de acabar a guerra, né? Agora ela virou uma fazendeira. E também falou sobre o Ainvel e o Neinhardt, que eles dois estavam presos por começar uma nova guerra. Mano, os caras não aprendem, né? Quem lembra desses dois também? Enfim, temos agora todas as informações dadas sobre o Springa 12. O restante morreu, ela fala isso, que o restante morreu, então só sobrou esses. E aí a gente entra no papo que eu falei, né, sobre Aquários. A espírito celestial de Aquários, na verdade, né? Porque, quem lembra, em outro arco de Fairy Tail, a Lucy teve que quebrar a chave da Aquarius para invocar o rei, o espírito do rei celestial. E aí, como ela quebrou a chave, aquela chave ficou inútil e a chave foi aparecer em outro local. No final do mangá, ela até fala sobre eu vou tentar te reencontrar, Aquarius, porque a Aquarius ressurge para dar um fim nessa história das duas. Ela conta o que aconteceu, ela mostra, na verdade, o que aconteceu. E aí, beleza, ela desaparece porque acabou o tempo dela. E aí ela fala, ó, minha chave tá perdida por um outro continente, eu não posso dar spoilers de onde ela tá e vocês vão ter que caçar quem quiser. E aí, agora a gente vê a Branch falando que vai encontrar a chave da Aquarius para ela, porque é algo marcante na vida dela. E a Lucy retribui falando, olha, eu vou encontrar primeiro e vai ser minha. Então, a gente viu no começo do episódio 1, né, lá quando o dragão fala qual é o desejo que eles querem que ele vai realizar. Uma das coisas que a Lucy pensa é, eu quero a chave da Aquarius de volta, né? Ela foi para essa missão por causa da chave da Aquarius. Então, a gente tá vendo um desenrolar de uma trama que no final a gente já sabe qual vai ser a conclusão, mas é algo legal de se ver contado aqui agora no anime. Seguindo, eu quero falar sobre uma coisa muito interessante também sobre Fairy Tail clássico. Eu tô buscando muitas coisas que aconteceu no clássico que está sendo mostrado melhor agora na Quest dos 100 anos, né? Que é o Laxus, ele meio que se tornando, entre aspas, o líder, né? O mestre da guilda. Por que eu tô dizendo isso? A gente sabe que no final do arco do Fairy Tail, né? Do mangá, o Makarov, ele usou o poder do... Eu não vou lembrar o nome do poder, e isso quase custou a vida dele. E numa das cartas que a Lucy conta, né, que ela fala um pouquinho do que aconteceu depois da luta, ele fala que o Makarov, ela fala, na verdade, que o Makarov não tá muito bem das ideias, então ele meio que tá lá, mas não tá lá. E aqui a gente vê o Laxus tomando conta da guilda, né? Lá no começo do episódio, como eu falei que eu ia pular, né, tô falando agora, ele apareceu para enfrentar o Jelal, tipo, olha, não vai mexer com ninguém da minha família, porque eu tô aqui, eu vou proteger, não importa o que eles façam. E aqui ele dá uma intimada na Toko, né? Olha, você conta o que vai acontecer, porque se você coloca em risco a nossa família, você não vai fazer mais parte disso e a gente não tem como se defender. Então, foi uma das coisas bem legais que aconteceu também nesse episódio específico, que é uma mudança de espírito do Laxus, e ele muito provavelmente vai se tornar o novo mestre em algum momento. Eu acredito que nesse arco ainda, para finalizar bem a história, ele precisa ser, né? Ele tem esse arco de personagem muito bem construído, que foi feito desde lá do segundo arco do mangá, do anime, quando ele foi introduzido na história, né? E agora vamos falar sobre a Maga Branca, né? Aqui, nessa cena em específico, ela já está enfrentando o Jelal, e ela conta um pouquinho da ideia de por que ela está na guilda, né? Ela fala que a guilda da Fairy Tail é um lugar que tem um poder muito grande, e isso é um problema, e por isso que ela se infiltrou, né? Ela quer evitar que esse grupo de pessoas ultrapassem o limite do poderio, e assim atrapalhe o culto dela, né? Porque até uma cena que ela fala, poder demais, vem um lado negro, mais ou menos isso. E aí surgiu o Zeref. Foi isso mais ou menos que ela falou. E a ideia do culto da Maga Branca é exatamente acabar com o poder, né? Acabar com as magias, ou pegar tudo para ela. Não tá muito bem explicado, ou eu não entendi nada do que ela falou direito, né? Mas o que eu entendi foi isso. A ideia da Maga Branca, do culto da Maga Branca, é absorver todos os poderes e dar fim nisso. Não ter o poder de obscurecer tudo, né? Que seria o poder do Zeref. Ela até fala que quer pintar tudo de branco. Eu acredito que seja, ó, nós vamos liquidar com tudo. Foi essa a interpretação que eu tive da conversa dela com o Jelal, na hora que ela tá tentando pegar o poder dele também, né? Lembrando que ela pegou o poder do dragão da água e tá todo mundo caçando ela nesse momento. Só que aí a gente tem uma reviravolta, né? A gente descobre que dentro do corpo da Toko existe duas personalidades. Não a Toko é a Maga Branca.
ela é a Maga Branca, mas também ela é a Toko, uma personagem que usa magia de água, enquanto a Maga Branca, que não foi explicado o motivo, está dentro do corpo dela e usa os poderes de, como eu posso dizer assim, usa os poderes de roubar magias, que é isso que meio que ficou claro durante esses 2 episódios, né? Quando ela chega para conversar com o Jalal, ela tá como Toko, e lá na primeira cena também ela tá como Toko. Eu acredito que ela foi contar a verdade para ele, e aí ela entrou no corpo dela e tentou matar ele. E aí agora ela voltou e falou: olha, me mata agora antes que ela tome de volta o controle do corpo, e assim você acaba perdendo seu poder, né? Porém, o Gadgel apareceu lá e conseguiu segurar ela, ela desmaiou. E por enquanto, isso é tudo que aconteceu no arco da Toko, né? Vai ter reviravolta, mas por enquanto foi só isso. E aí a gente vai pro final do episódio que tem as 2 lutas, né? A gente vê a Erza contra a Kyria, ela se vingando, né? Usando a espada que a Wendy, né? Usou o poder dela para virar uma matadora de dragões. Ela já tinha feito isso antes, né? A Wendy já tinha feito isso antes. A gente não teve uma conclusão dessa luta, mas eu acredito que a Erza deve ganhar. Mas não foi mostrado o que aconteceu depois dessa cena em específico, né? Teve essa luta, depois cortou para segunda luta do episódio, que foi o Natsu contra o Madmal. Na verdade, o Natsu está lutando contra o outro lá que vira fumaça. A Wendy usou o poder dela, que é mais fácil, né? E assim atrapalha ele. E aí entrou o Madmal no meio da conversa e o Natsu começou a lutar com ele. E assim os dois tiveram aquela luta. Minha armadura é mais forte, não protege contra fogo. E aí o Natsu fala que não importa, né, o quanto a armadura dele seja incrível, e ela não resiste ao calor. E assim o Natsu acaba com a primeira luta e vence, né? E pra mim ficou bem claro que o Natsu vence a primeira luta. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a Branch aparece depois nesse episódio de novo, onde ela levanta, né? Ela faz uma rocha do fundo do mar ficar grande e tirar o barco de água, tirar o barco da água, e assim o Wendy e o Natsu conseguem andar livremente e usar seus poderes, né? Então ela tá ajudando o grupo meio que indiretamente, isso é bem legal. E aí o Natsu acaba vencendo, a Erza não é mostrado e a Wendy também não. Provavelmente vai ser a conclusão dessa primeira luta, e assim a gente vai entrar em um novo arco, acredito eu, com a Toko sendo a cabeça, né, sendo a líder desse novo arco. Enfim, esse foi o episódio resumido, né? Eu não quis entrar em muitos detalhes repetitivos, mas eu espero que vocês tenham gostado e eu quero dar uma dica aqui para vocês. Neste sábado saiu um vídeo onde eu conto, eu e a Ti, na verdade, contamos como surgiu a palavra otaku e como que otaku ficou famoso no Japão e no mundo. Então, se vocês têm essa curiosidade de saber, caramba, por que as pessoas chamam otaku? Porque o nome do canal é otaku? Assistam esse vídeo porque vale muito a pena. E é isso, pessoal. Deixa um like, se inscreva no canal que é muito importante. E até semana que vem com mais um episódio de Fairy Tail, beleza? Falou!